Boa noite a todos, nobres colegas, servidores, secretária Deilson, sempre acompanhando nossos trabalhos. Eu começo agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma reunião, podendo representar a população de Cabeceira Grande, Palmital de Minas. Eu também não poderia deixar de falar um pouco sobre a água, sobre esse problema, né, que infelizmente veio acontecer, e eu posso falar com veracidade que esse nunca tinha acontecido, de ficar esses 3, 4 dias sem água por causa desse elemento filtrante. Eu não sei falar direitinho o que é. Mas, de uma coisa eu posso afirmar, eu não me coloco no lugar das pessoas lá no bairro Planalto. Eu sou uma das pessoas. Eu moro no bairro Planalto, na minha casa quase não falta água, mas, nesse ponto, eu fiquei de sexta-feira até ontem, 9 horas da noite, sem água. Não tinha uma gota d'água na minha torneira. Eu tenho uma caixinha, eu economizei ela e usando a da minha mãe também. Então, assim, eu sei o que é sofrer com a falta d'água. Esse problema do Senecab, essa falta de prioridade com o Senecab, ele vem há anos. Eu falo que, no início, não se pensou que a cidade ia crescer tanto, e depois a cidade cresceu e não se pensar em investir no Senecab. Hoje, a Senecab, a autarquia, ela, para falar do modo grosso, ela tem que se autossustentar. Ela não trabalha de graça. A água nossa chega lá nas torneiras, não é de graça. Ela é paga. E quando se fala que o executivo não ajuda, eu acho que para solucionar os problemas não é por causa de ajuda, não, porque na gestão passada se mandava muito dinheiro para lá e não solucionou o nosso problema. Era repassado e não solucionou. Hoje eu fico um pouco feliz em saber que ela está começando a andar com as próprias pernas, porque significa que se o executivo mandou só 60 mil até hoje, é porque ela está começando a andar com as próprias pernas, que seria o ideal para uma autarquia. Porque senão, se a prefeitura tem que arcar com tudo, o que eles fazem com o outro dinheiro? Com o que nós pagamos. Então, eu estive conversando com o executivo, graças a Deus, eu sou muito próxima ao Elber Oliveira, e eu estive questionando, sim, esses 60. Então, ele me passou que, dentre esses 60 mil que foi repassado para a Senecab, tem uma caminhonete também, que era do executivo e foi para a Senecab, tem uma dublô, tem uma estrada, tem os 60 mil que foi para bombas, e hoje o executivo, ele também arca com materiais de despesas, com materiais de expediente, folhas, papel, caneta, materiais de limpeza, é tudo pego lá na prefeitura. E quando tem esse problema, que teve esse final de semana, teve um suporte com 5 caminhões-pipas. E o que eu vejo muitas vezes? No início, eu entrava muito em brigas de WhatsApp, hoje eu não entro. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão lá para debochar uma das outras, e não para solucionar o problema. E não é porque eu não dou a minha cara a tapa, ou eu não consigo resolver o problema, não, é porque eu prefiro ir na fonte. Conversando com o executivo, ele, paliativo, igual sempre vieram, né, falaram aqui do poço artesiano. Não, se tivesse os poços artesianos, não ia acontecer isso aí, porque não foi por falta de água. Falta de água aconteceu em 2016, se eu não me engano, foi 17,
na época do seu Odilon, que realmente a mina nossa aqui secou, e aí teve. Para mim, foi um caos maior do que esse desse final de semana. Que aí o nosso vice-prefeito, que era o Edilson, na época, pegou a bomba e jogou lá dentro do meio da barragem. Eu acho que todo mundo lembra disso. Eu sofri também com essa falta de água. Porque eu já morava no bairro Planalto. Então, não vai adiantar eu bater, colocar a culpa aonde não tem. Graças a Deus, e eu agradeço a Deus todos os dias, que hoje eu estou vereando numa gestão que a prioridade é a população. Até hoje, eu não vi falar que o prefeito está desviando dinheiro, por exemplo. Ou que priorizou uma festa de 1.300.000 e deixou nós no seco. Graças a Deus, eu tenho um prefeito que priorizou, sim, a educação, porque ele pegou 2 escolas precisando de telhados. Hoje nós temos telhados nas escolas. Ele pegou a saúde toda socoteada, como não tem veículo nem de saúde, nem de infraestrutura, nem nada. Graças a Deus, em 1 ano e 6 meses, nós temos veículos na saúde, nós temos veículos na infraestrutura. Estamos recuperando todas as máquinas pesadas que estavam jogadas lá para, sei lá, se era leilão ou o que ia ser. Então, assim, o que eu vejo hoje, um gestor responsável, que prioriza a nossa população, o bem-estar da nossa população. E não só em investir em coisas que muitas das vezes é supérfluo. Porque o básico nós não tínhamos. Hoje, Senecab, o básico nós não temos. Então, a gente tem que correr atrás, sim, de solucionar o problema. Não é paliativo, não. Não é só poço artesiano, porque não é ele que vai solucionar o nosso problema. É reconstruir a nossa Senecab. É trazer inovação. Hoje, Cabeceira Grande, Palmital de Minas, eu julgo que triplicou a quantidade de população. Então, a gente tem que repensar, é isso. A gente tem que programar, é isso. Eu não vou bater. Eu fiquei caladinha lá em casa sem minha água, passando dificuldade. Também recebi áudios que foi difícil de escutar, mas eu me coloquei o nome para representar o povo, e eu tenho que escutar coisas boas e coisas ruins. Então, hoje, chegou na nossa casa, o vereador Robson falou que até hoje não tinha chegado, mas hoje chegou um substitutivo pedindo, alterando alguns requisitos para que possa ser investido no Senecab um pouco dos 8,5 milhões do financiamento. Então, quer dizer que a gestão, sim, ela quer resolver, não com paliativos, mas algo que as próximas gestões futuras não precisam se preocupar. Então, eu agradeço a Deus, coloco aqui em prioridade meus agradecimentos aos servidores de Palmital de Minas, que deixou seus familiares em casa, sábado e domingo, para estar aqui nos ajudando, servidores esses, Lelo, que é o administrador de Palmital, Kita, Enio, Júlio Moreira, Eliseu e Fafá. São os servidores de Palmital que trabalhou incansavelmente para que nossas águas chegassem nas nossas torneiras o mais rápido possível. E os servidores de Cabeceira Grande, Minas Gerais, que era Júnior motorista, Denilson motorista, Carlinho Talterra, o nosso vice-prefeito, o nosso secretário de infraestrutura, James, e a melhor parte, que é um cidadão comum, não é um servidor da prefeitura, que é o Murilo, motorista do Frigolo. Estava também nos ajudando. E a família Ferigolo, eu deixo aqui os meus profundos agradecimentos,
Porque em vez de atacar e jogar pedra, ele estendeu a mão para a nossa sociedade, para a nossa população, em especial o pessoal do bairro Planalto, que sofreu e vem sofrendo há anos para solucionar esse problema. Água é vida. Então, eu agradeço do fundo do coração. E outra coisa, eu quero frisar aqui, que o nosso vereador não pôde responder. Eu posso falar com veracidade, o vereador Evaldo, ele não deixa ninguém na mão e não deixa problema. Pelo menos isso que eu venho aprendendo com ele todos os dias. Apenas, infelizmente, a gestão passada, quando eles viam pessoas boas, de bom coração e honesta, que queriam fazer o bem, ele simplesmente chutava. Foi isso que aconteceu com ele. Ele foi chutado pela gestão passada. Igual muitos outros. Igual eu fui chutada. Igual a nossa presidente foi chutada. Então, a gente tem que começar a pensar no que a gente fala. Porque eu não deixo passar nada. Eu tenho memória boa. Tenho memória ótima. E eu cobro, sim, da gestão atual. Cobre muito. Mas eu não posso ser hipócrita e fechar os olhos e falar assim, não está fazendo nada e só bater nos problemas. Porque é o mais fácil. Falar de problemas sem dar uma solução ou tentar, pelo menos, contribuir com a solução. Boa noite a todos. Vou ser bem breve. Nossa reunião hoje ela foi bem extensa e cansativa. Eu deixo aqui registrado, como o vereador Evaldo falou também, vou estar sempre à disposição para lutar, para melhorar e realmente solucionar o problema da nossa água. Né? É algo realmente muito complexo, algo que tem que ser estudado por profissionais bem qualificados para poder dar a gente um resultado mais eficiente. Então, eu falo para toda a população, a gente não está parado, e acredito que não só eu, todos nós, principalmente, eu falo dos servidores do Senecab, tanto de Cabeceira quanto de Palmital. Se eu não me engano, o do Pauterra são os servidores daqui de Cabeceira que comanda. Eu sei que deve ser muito sofrido trabalhar dessa forma. Sem muito... Eles não têm muita... Eu acho que nenhuma, não é nem muita, não. Eles não têm materiais corretos. Eles não têm um ambiente que consiga estar levando um serviço de qualidade para a população, que seria a água potável, a água de boa qualidade. Então, a luta nossa maior é que seja revolucionado o tratamento da água de Cabeceira Grande. Eu acredito que com um trabalho conjunto, tanto da Câmara Municipal, do Legislativo com o Executivo, a gente consegue, sim, fazer um trabalho de excelência e solucionar de vez esse problema. Porque o problema, eu acredito que não seja nem a qualidade da água, porque, de toda forma, ela tem que passar por tratamento. Nas outras cidades onde tem esgoto, eles tratam a água suja e retornam ela para os cidadãos. Então, assim, eu acredito que, a primeiro momento, vamos cuidar da nossa Senecab, vamos investir nela, vamos fazer uma revolução lá mesmo, de equipamentos, de infraestrutura que não tem, para que a gente consiga sanar esse grave problema que é a falta de água. E que todos sabem que não é bom ficar sem água. A gente fica sem energia, mas sem água não. Então, obrigada a todos pela paciência, por estar conosco aqui até essa hora, e que Deus possa nos abençoar e nos dê um direcionamento, sabedoria, para conduzir cada dia melhor os trabalhos para a evolução do nosso município.